Bom, começando mais um podcast aqui do Vivendo, estou mais uma vez aqui com a minha grande amiga, a doutora Bárbara Murayama, e a gente vai falar de um tema que eu não manjo nada, mas que era especialista. Yoga e endometriose. E, aliás, yoga ou yoga? Já começa por aí. Na verdade, tanto faz. Existe essa discussão, mas não existe uma regra. Na yoga, várias coisas depende da linhagem que você estuda, depende do lugar onde você está. As traduções das escrituras antigas e do jeito que as pessoas interpretaram e passaram isso, né, para frente, mudam. Então, as duas maneiras estão corretas, né? O yoga ou a yoga. Não tem. No português, você pode usar das duas formas. Tem gente que fala que o mais clássico é o yoga, e também tem dúvida se é a yoga ou o yoga, ou o, né? E aí tem um pouco do jeito que você escreve. Se você escrever com Y, em teoria, você precisa falar o yoga, porque daí é o nome que vem de fora e tal. Se você põe o I para aportuguesar a palavra, né? Aí você pode usar a yoga, né? A yoga. Então, de uma maneira ou de outra, a primeira escola que eu pratico yoga desde 2008, mais ou menos. A primeira escola, ela era bem tradicional em relação a isso, tinha que falar o yoga. Depois, outras escolas por onde eu passei, enfim, aí não tem mais essa frescura. O importante é praticar. Como você vai Maravilha. chamar, não tem problema. E vamos aproveitar, então, você começou a falar, mas fala para a gente um pouquinho do seu background aí de yoga ou yoga. Isso, eu comecei a praticar yoga em 2008, numa busca por algo que tivesse um gerenciamento de estresse, né? Então, eu tinha me formado em medicina em 2003, aí tinha terminado lá a residência, as primeiras especializações lá em 2007. Em 2008, eu estava fazendo ainda, eu estava na Unifesp ainda, estava trabalhando ainda, ajudando no Instituto Europeu, estava fazendo o MBA de gestão, já estava abrindo a clínica, dava plantão ainda, enfim, então eu estava bem corrida, e aí eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa. Aí estudando, o que eu faço, além do esporte que sempre fiz, e aí, pá, yoga. E aí comecei a buscar, me encontrei em uma das escolas, por onde eu fiquei uns 10 anos como praticante, e este ano passado, depois, há uns 5 anos atrás, eu comecei a praticar todos os dias, 6, agora quase 7 anos, na verdade, 2015. Eu comecei a praticar todos os dias, porque antes eu praticava 2 vezes na semana, ia no estúdio e tal. Por mais que o professor sempre me falasse, ó, tem que levar para o dia a dia, tem que levar para o dia a dia, mas era algo meio vago para mim, essa ideia. Aí, em 2015, eu estava lá na gestão de um dos grandes hospitais aqui de São Paulo, né? Estava como gestora também, então, estresse bombando. Eu falei, o que eu posso fazer aqui para me gerenciar toda essa ansiedade e trabalhar e continuar rendendo em alta performance, né? Falei, yoga. E aí comecei a praticar todos os dias, com as meditações, com as práticas de asanas, né, que são as posturas, os respiratórios, que são os pranayamas. Comecei todo dia, todo dia, todo dia, e vi muita diferença, assim, na alta performance mesmo, né, assim, não mas assim, de conseguir render muito mais, ter mais energia, né, a gente estava conversando antes de começar a gravar sobre você nessa fase aí com criança pequena, a yoga dá uma energia muito grande, então, às vezes um simples respiratório, por 5 minutos, é melhor do que um treino, às vezes, do ponto de vista de quantidade de energia que você ganha, que você manipula no seu corpo. Então, aí eu comecei a praticar todos os dias, e dali comecei a estudar meio sozinha também, outras linhagens, outras coisas de yoga. E aí, ano passado, eu fiquei com aquilo, eu quero fazer uma formação, quero fazer uma formação. Aí, nessas de estudar endometriose também, né, comecei a ver, eu sou portadora, né, como você sabe, de endometriose, e pesquisando outras coisas além da cirurgia, além dos remédios,
apareceram os artigos científicos sobre yoga para endometriose. São bem poucos que a gente tem, na verdade, específicos, 2 que são um pouco melhores, assim, do ponto de vista técnico, né, de metodologia, pequenos, inclusive brasileiros, do pessoal da Unicamp, e aí eu falei, pô, isso aí pode dar jogo, legal. né, assim. E aí comecei a introduzir algumas coisas para as pacientes no consultório, e as pacientes me pediam também, aquele respiratório que você ensinou, a paciente chega tensa ali para examinar, vamos fazer um relaxamento antes e tal, tenho constipação, vamos fazer uma técnica para mobilizar intestino e tal, e aí eu falei, putz, não dá para eu ficar dando técnicas de yoga sem ter uma formação de yoga, né? Uma coisa por mais que eu seja uma praticante de longa data, nós, né, que somos médicos, a gente tem isso, a gente precisa ter os títulos das coisas, a gente é super certinho com isso, né? Lá na Índia, na verdade, nem é assim, você treina com o seu mestre e você se torna um mestre depois de muitos anos com o seu mestre, né? Uma coisa mais coloquial, assim, digamos. Hoje tem formações pelo mundo todo, tal, mas assim, tradicionalmente era assim, o ofício, né? E aí eu fiquei com isso, aí ano passado, até aproveitando a pandemia e tal, eu consegui organizar minha agenda para fazer essa formação. Pesquisei bastante em qual escola faria e consegui organizar minha vida, porque é puxado também, né? Um final de semana por mês, um monte de lição de casa, 2 TCCs no final e tal. E aí foi transformador, assim. E aí agora eu estou conseguindo aplicar mais coisas e praticar e dar aulas também, né? A ideia não é mudar de carreira nem nada disso, é agregar, porque, na verdade, a yoga já é considerada, a prática de yoga já é considerada uma técnica integrativa, né? Inclusive reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e pelo SUS aqui no nosso país. Então, ela já é considerada. Então, tem uma vertente do yoga, que a gente chama de yoga terapia, que é aplicar as técnicas de yoga para o cuidado de alguma doença. Então, eu vou te interromper agora um pouquinho. Pode falar. Assim, a gente viu que tem muitas coisas que viram, entre aspas, moda, né? Então, a gente vê um monte de influencers e muitas outras pessoas, não influencers também, mas pessoas no Instagram, postando aquela famosa foto de ponta cabeça, lá se equilibrando de ponta cabeça, e todo mundo pensa, poxa, yoga é ficar de ponta cabeça. Aí eu, Patrick, por exemplo, que não tem um bom equilíbrio, falo, eu nunca vou fazer yoga porque não serve para mim. Então, a primeira coisa que eu queria que você tentasse explicar aqui para a gente, antes de a gente entrar propriamente no tratamento de endometriose, de alguma doença, o que é o yoga exatamente? Yoga é elasticidade, é alongamento, é fazer malabarismo, é ficar de ponta cabeça? O que é o yoga, né? Porque a gente às vezes tem uma impressão equivocada do que se trata. Isso. Então, ótimo você tocar nesse assunto, porque hoje está mesmo essa tendência, e isso mais afasta e elitiza o yoga de uma forma muito ruim, que não é isso, né? Então, o yoga tem várias definições, e algumas que eu gosto muito falam sobre que a palavra yoga significa algo como juntar, unir, amarrar, conectar os cordões da mente e fazer com que você consiga atingir o que antes parecia inatingível. Então, como você falou, mas passo a passo, dentro do limite pessoal de cada um. Então, quando você fala para mim, Bárbara, eu não tenho equilíbrio, primeiro que a gente vai trabalhar na sua mente para tirar essa crença limitadora que atrapalha não só a sua prática num tapetinho, mas pode atrapalhar, né? Estou dando um exemplo, nem sei se você tem essa crença, mas assim, atrapalha a sua vida. Como um todo. E a gente vai passo a passo. A gente tem uma coisa no yoga que são os kramas, que é o passo a passo. Então, qualquer técnica de yoga, seja física, seja mental, emocional, etc., pode ser feita, é só uma questão da gente adaptar para aquele paciente. O primeiro asana, nos primórdios, as pessoas praticavam yoga só na postura sentada, mais nada. Então, que era só meditar. Que já é muita coisa. Então, qualquer pessoa pode se sentar ou ficar até deitada. Eu posso fazer uma prática toda deitada. Se uma pessoa tiver acamada, se ela tiver... a gente brinca que qualquer pessoa que respira
pode praticar yoga. Então, yoga é para todo mundo. Depende do professor. Semana passada mesmo eu fui num estúdio fazer uma aula avulsa e saí de lá muito chateada com o que eu vi. Eu estava fazendo aula e tinha uma senhora com várias dificuldades, restrições articulares, nitidamente, e o professor de olhos fechados, dando as orientações, sem fazer nenhuma orientação, tipo, se você conseguir fazer, consegue, se não conseguir, não consegue. E é péssimo, porque a pessoa sai frustrada, porque ela não consegue fazer aquela técnica que ele, que é professor, sabe fazer de ponta cabeça, né? E a pessoa acaba achando, yoga não é para mim. Então, o yoga, ele pode... Mas aí, nisso, eu até faço um paralelo, por exemplo, com, entre aspas, com um treino numa academia geral e um treino com personal. Né? Eu, Patrick, sempre fui gordinho quando jovem, né? Não que eu seja velho agora, mas eu tive uma adolescência, né? E adulto jovem acima do peso, sedentário e tal. E uma das coisas que me impactava bastante em ir à academia era justamente isso. Eu chegava lá, o professor mal olhava para mim, porque eu era principiante, e ele acabava dando atenção muito para as meninas bonitonas ou para os caras fortões. E eu faço que quando eu passei a treinar com o personal, eu consegui ver que, poxa, dá para treinar, e aí eu consegui ganhar gosto pelo treino. Então, não sei se no yoga também daria para fazer esse tipo de paralelo, eventualmente você está mais com um profissional mais exclusivo para você. Não é nenhuma questão de exclusividade. Claro que se você tiver um personal, um personal para yoga, claro que você vai se desenvolver de uma forma diferente. Mas a questão é o professor. Tem aulas, às vezes, que eu já fui em aulas grandes, para mais de 20, 30 pessoas, e que o professor consegue fazer as adaptações. Nem precisa tocar na pessoa, mas só na fala. A gente aprende isso no curso de formação da escola onde eu fiz, que se você fala com as adaptações, qualquer pessoa vai ser acolhida. Mas existem muitas pessoas, e hoje essa é uma discussão mundial dentro do mundo da yoga, de professores muito brancos, magros, ricos, etc. E que a gente precisa de mais professores e professoras de yoga que mostrem a identidade das pessoas. Então, professores negros, gordos, mulheres, homens, trans, gays, etc. Para a pessoa se enxergar ali, né? Porque senão é só loiras, lindas, magras, etc., e homens perfeitos com corpo. A pessoa não vai querer, porque ela fica com vergonha, fica com medo de perguntar, etc. Então, não é muito sobre ser personalizado, mas é sobre você, mesmo numa sala muito grande, personalizar. E isso é possível, e hoje algumas escolas e muitos professores já fazem isso, mas tem que tomar cuidado. Se você chegar, você que quer fazer yoga agora, procurar um estúdio e não receber esse acolhimento, essa inclusão, independente do seu shape, independente do quanto você já praticou, procure outra escola. É isso, procure outro professor. Existem professores super inclusivos e que vão adaptar. Mas, como tudo, né? Tem profissionais e profissionais. Então, tem estúdios que são super elitistas, tem estúdios que... E aí você vai achar ali sua tribo e vai dar certo. Não necessariamente você precisa ter um personal, porque também tem isso, né? O acesso, hoje, você, somos pessoas que podemos pagar por um professor particular. Mas quantas pessoas podem pagar por um professor particular? Então, se você pode, aí você não vai ser incluído. Exato. Acho que não é por aí também, né? É muito sobre... Eu dei aulas... outro dia eu fiz uma aula solidária para arrecadar fundos para uma ONG que a gente ajuda, e dei aulas pela internet, ou seja, não estava vendo as pessoas, mas não podia tocar nelas, nem nada, pessoas que nunca tinham praticado yoga, que entraram fazendo uma doação e tal, e a gente conseguiu fazer essa adaptação. Alguém tem uma restrição, tem alguma gestante, você tem algum problema, já sei que aquela tem um problema no joelho, então vamos aqui devagar. Aí eu vou olhando, vou vendo que aquela não consegue abaixar tanto, aí eu já vou modulando ali o nível da aula. Aí é outra pergunta que as pessoas fazem.
Mas o benefício é o mesmo, Bárbara? Eu vou ter o mesmo benefício, por exemplo, a invertida que você falou, né, de virar de ponta cabeça. Eu vou ter o mesmo benefício se eu virar de ponta cabeça ou se eu encostar as pernas na parede e ficar com as pernas para cima? Sim, o mesmo. Se você se conectar, talvez até mais, porque se você se conectar, tudo depende da sua conexão com a sua respiração, do seu olhar para dentro, da pele para dentro que a yoga acontece. Não é sobre uma postura super. Às vezes a pessoa está lá fazendo uma postura linda, belíssima, super flexível, mas ela está com zero conexão, né? Zero manipulação de energia, zero percepção da sua própria respiração. E aí é só uma foto bonita do Instagram, né? Não é. Eu até Não é acho que isso é uma coisa muito verdade, né? As mídias sociais eu acho que são excelentes meios de divulgação de informação, né? A gente, todos nós aqui usamos, mas a gente tem que tomar muito cuidado com elas, né? Porque muitas delas, muitas das informações são inverídicas, são desatualizadas. Hoje mesmo eu repostei um artigo sobre isso e acho muito importante a gente sempre relembrar isso, de pesquisar bem as informações, os médicos que vocês estão seguindo, enfim. Bah, mas vamos entrar no tema, que senão a gente vai falar de yoga, mas a gente não vai falar do tema yoga e endometriose. Né? Então, você mesmo, médica que trata endometriose, paciente portadora de endometriose. Então, conta para mim aqui quais seriam as grandes vantagens, né, os benefícios da prática diária ou semanal, enfim, da yoga para as portadoras de endometriose. Isso, o controle da dor já está muito comprovado, né? A gente sabe que a dor é um dos principais sintomas das pacientes portadoras de endometriose. Então, a yoga, ou a prática de yoga, ela já está bem estabelecida como uma aliada no controle de dor crônica. Para qualquer dor crônica, yoga é mais. A endometriose é uma dessas doenças que causam dor crônica. Então, a prática regular de yoga vai ajudar na dor. A prática regular de yoga pode ajudar na ansiedade, em qualquer sintoma psiquiátrico, psicológico. Então, são pacientes que, até pela dor, por questões da fertilidade, né, de dificuldade para engravidar, etc., tem muitas questões emocionais, e tem estudos que já falam que mulheres que têm endometriose têm mais chance realmente de ter transtornos de ansiedade, depressão e outras doenças psiquiátricas. Então, o yoga já está também bem estabelecido na literatura como uma ferramenta para a gente melhorar o psicológico e emocional dessas pacientes. Isso é o que está na literatura, né, médica. Então, se a gente for no PubMed, a gente vai encontrar muitas informações sobre isso. Também temos algumas informações não ligadas para a endometriose especificamente, mas para outras áreas da medicina, falando de uma modulação imunológica através da prática de yoga. Então, de uma neuroplasticidade através do yoga. Então, hoje, cada vez mais, né, teve um congresso agora internacional, que acho que não sei se você entrou semana passada ou retrasada, de endometriose, e que uma das palestras o professor falou algo sobre o quanto a endometriose é uma doença sistêmica, né, e não uma doença só ginecológica e pélvica, e o quanto a gente sabe que é uma doença imunológica, com questões imunológicas, com questões de neurotransmissores, enfim. Então, hoje a gente já sabe que a prática regular de yoga pode, sim, melhorar a imunidade, melhorar fatores neurológicos, etc. Né? Tem aqueles estudos neurológicos que são bonitos, que a gente às vezes não entende muito como ginecologistas, mas que eles são bonitos. Tem a foto do cérebro, assim, né? Que um pisca de um jeito, outro pisca do outro. E a prática de yoga faz essas modulações, sim, né? Então, por exemplo, pacientes que vão operar, isso tem um estudo muito legal com a meditação, que é uma técnica de yoga, para pacientes que vão fazer, por exemplo, biópsia de mama. E aí, um grupo fez yoga, fez meditação na véspera, tem estudo que faz na véspera, tem estudo que faz no dia. E outro grupo não fez. O grupo que fez tem muito menos dor, desconforto, ansiedade em relação àquele exame, né? Transpondo para o que a gente faz, cirurgias grandes que geram muito medo, exames invasivos, né, que a gente precisa fazer, os ultrassons, as ressonâncias com preparo, entre outros,
por que não propor para as pacientes que elas façam uma meditação guiada, um relaxamento? Hoje eu já tenho por prática, todas as minhas pacientes que vão operar recebem um áudio meu com uma meditação guiada para que elas façam um relaxamento bem tranquilo nos dias antes da cirurgia. E isso traz um retorno de ela estar mais tranquila, de, enfim, não tenho... Acho que é muito bom isso, né? Porque assim, a gente, não só nós que moramos numa cidade grande como São Paulo, mas hoje em dia a vida moderna, o imediatismo de tudo, a gente quer tudo para ontem, né? A gente estava aqui se falando para arranjar um espaço para a gente conseguir gravar o podcast, um no consultório, o outro no outro, fazendo consultas, fazendo relatórios pré, pós-cirúrgicos, enfim, aquela loucura que é o dia a dia. E desacelerar, né? E eventualmente conseguir encaixar na sua rotina essa prática de meditação, acho que é benéfico para todo mundo, né? A gente conseguir um momento de relaxamento, né? Eu acho que isso faz um bem espetacular. Isso, e a yoga, né, ela mexe basicamente com as energias do corpo. E quando eu falo energia, não é nada de outro mundo ou nada espiritual. Energia é energia mesmo, que a gente gera, né? Se eu esfregar as minhas mãos assim, eu gero um calor. Isso é energia que eu estou gerando aqui do meu corpo. Quando eu respiro, eu trago, a gente produz, né? Através da alimentação, através de exercícios, o tempo todo nós estamos gerando energia. E o jeito que essa energia circula, assim como na medicina chinesa eles entendem os meridianos, a gente também entende como os canais energéticos. E tem os centros energéticos, né? Então, falando um pouco não do que tem na literatura médica, mas no que tem na literatura do yoga, o principal centro energético, eles correlacionam os centros energéticos, que a gente chama de chakras, com glândulas do nosso corpo. Então, por exemplo, o segundo chakra, que é o Svadhisthana, que é o chakra que fica aqui na pelve, alguns dedos abaixo do umbigo, ele é regido na alopatia, digamos assim, pelos ovários ou pelos testículos, no caso dos homens. Então, quando a gente tem bloqueios desse centro energético, de acordo com o que a gente acredita na filosofia do yoga, a gente tem doenças. Então, doenças do sistema reprodutor são bloqueios desse chakra, nem sempre só desse, com muita frequência tem bloqueios de outros. Então, a prática de yoga vai fazer com que flua. Cada chakra, cada centro de energia tem um elemento da natureza que se correlaciona. Por que isso? Porque a gente acredita na filosofia do yoga que nós temos tudo dentro de nós. Toda luz e toda sombra, todos os elementos da natureza, o divino e o profano, enfim, está tudo dentro da gente e vai da gente querer escolher o que a gente quer usar no nosso dia a dia e na nossa vida. E o elemento que rege o sistema reprodutor, o segundo chakra, o segundo centro energético, é a água. E faz todo sentido, né? Quando a gente pensa ali, intestino tem uma fluidez, bexiga, rins, a adrenal também é uma glândula regida por esse chakra, o útero, né? A ovulação, menstruação, é tudo água ali. E quando tem bloqueio, quando a gente tem endometriose, miomas, o que acontece? Trava, né? Fixa tudo isso, né? A gente tem aderências, cicatrizes internas, nódulos, etc. Impedimento desse fluxo normal. E então, fazer yoga com regularidade, nessa prática profunda, que pode ser uma respiração, pode ser uma meditação, pode ser um conjunto de técnicas, normalmente, é assim que a gente faz, monta uma prática, aos poucos a gente vai liberando. E o benefício, ele é muito rápido, né? O meu TCC da formação foi justamente de yoga para endometriose, e nós demos poucas aulas, nós demos um mês de aulas para as pacientes. E o que a maioria eram minhas pacientes. O benefício que essas meninas tinham de uma semana para outra, e de praticar em casa, que a gente deu lição de casa, digamos assim, e o benefício que elas tiveram, a gente aplicou um questionário antes e um questionário ao final, o benefício que elas tiveram de dor, de sono, de intestino, de relação com elas mesmas, de autoestima, etc., foi enorme, né? Então, e isso ainda tem pouco estudo, porque, assim, não tem muitos especialistas na medicina
que tenham a expertise do yoga, né? Essa questão da falta de estudos é uma coisa bem impactante, né? Há pouco tempo saiu o novo consenso da ASHRAE, né? E quando você vai ler o consenso e você vê as terapias alternativas, entre aspas, né? Porque eles consideram fisioterapia, nutrição, acupuntura, prática de exercício físico, terapia psicológica, tudo isso eles consideram como terapias alternativas. E, de um modo geral, eles não conseguem recomendar isso pela falta de estudos, né? Mas, na prática clínica, a gente vê o benefício que é quando as pacientes conseguem realizar esse tipo de abordagem. Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso, sobre mais estudos, né? Tentar juntar forças, né? Eventualmente um estudo de mais de uma universidade, um multicêntrico, aí, para a gente tentar fazer com que saia um estudo relevante e interessante sobre o tema, e a gente consiga fazer com que grandes sociedades, né, apoiem, porque as sociedades estão certas, elas precisam se basear em estudos, né? Então, sim, eu também, eu tomo muito cuidado com tudo que eu tenho falado sobre isso, porque uma coisa é o que está baseado em evidência na nossa medicina, outra coisa é o que, isso aqui é de acordo com as escrituras de yoga, eu não posso ir afirmando como se fosse uma verdade para o público médico e nem para as minhas pacientes, né? Tenho que tomar muito cuidado o tempo todo. Oba, mas só para... Esse assunto é apaixonante, a gente iria ficar horas e horas e horas aqui conversando, mas a ideia é que seja uma coisa leve, quem sabe a gente até marca um segundo tempo sobre o tema, mas a ideia é que a gente justamente que as pessoas consigam ouvir no seu dia a dia, tudo para então que seja tranquilo. Infelizmente a gente está chegando no final do nosso tempo aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, que se fosse para você falar para quem está nos ouvindo no podcast ou quem está nos assistindo no YouTube, o que você falaria sobre yoga e endometriose? Comece a respirar e prestar atenção na sua respiração. É o começo de tudo, porque eu acho que a gente às vezes fala yoga como algo muito distante. Então, pare, preste atenção na sua respiração. Isso vai te trazer ao momento presente. Quando a gente está no momento presente, a gente começa a ter mais domínio, porque é o único lugar onde a gente pode fazer alguma coisa. O que já passou, a gente não tem mais acesso, o que está por vir ainda não existe. Então, isso gera ansiedade ou medo. Então, quando a gente está respirando e prestando atenção através dos 5 sentidos, é o lugar onde a yoga começa. Então, se você respirar com consciência por 5 minutinhos todos os dias, simplesmente prestando atenção no ar que entra e no ar que sai, você já estará praticando yoga. Nossa, eu achei espetacular essa frase final sua, de verdade. Não estou puxando o saco, eu achei espetacular. Às vezes a gente se prende muito no que a gente deixou de fazer, no que a gente fez errado, no que está por vir. Você fala, vamos viver o agora, né? Vamos prestar atenção no agora, que aos poucos a gente vai construindo um futuro melhor, né? Se entendendo mais. Amei. E assim, e você também tirou entre aspas, um preconceito que eu tinha de que a yoga para mim não serviria, que eu não conseguiria jamais. Eu te juro, eu tô com vontade de fazer uma aula experimental aí, quem sabe a gente combina junto. Eba, bora, eu vou te dou uma aula. A gente pode combinar um outro podcast de que seja uma prática. Nossa, e a gente faz só não vale tirar sarro de mim, eu sou encurtado pra caramba. Imagina. Não existe isso, assim, a ideia da yoga é que ela seja inclusiva e acolhedora, jamais. Posso tirar onda com você fora, quando tiver amiga, nós dois brincando, aí tudo bem. Quando a gente estiver tomando um gin tônica, você tira sarro, mas na hora lá você me ajuda. Exato, mas na hora não, imagina, será um prazer te guiar ou te orientar, enfim, para procurar, porque é isso, eu não estou dando aulas de rotina, eu estou fazendo mais algumas aulas solidárias, realmente, e trabalhando normal, enfim, colocando yoga no dia a dia. Mas será um prazer. Convido a todos que quiserem, busquem, e se quiserem me perguntar por onde eu começo, onde eu vou. No meu Insta eu dou bastante dicas de yoga, e a ideia é ter mais a cada dia, é que falta tempo, né? Como a gente falou, não falta tempo para fazer tudo que a gente quer fazer. Mas a gente vai fazendo, devagarzinho. A gente vai, de pouquinho em pouquinho a gente vai. Bah, Tá. muitíssimo obrigado. Nosso papo Eu que delicioso. agradeço.
e com certeza a gente vai marcar mais. Tá bom, meu querido. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo aí que está ouvindo. E até a próxima. Um beijo. Beijo.